Nós vamos falar hoje sobre a lição de número 5. Todos estão sujeitos a conflitos. Todos estão sujeitos a conflitos. Amém? Presta atenção aqui. Eu quero ser sucinto nessa manhã, mas eu creio que o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar algo especial, porque conflitos fazem parte da vida cristã. E se tem um atributo, se tem algo que eu aprendi a admirar na pessoa de Jesus Cristo, é que tudo que Jesus faz, tudo que Ele realiza, possui um fundamento, possui uma base. E essa base é a verdade. Você nunca vai ver um episódio na Bíblia Sagrada, um exemplo de Jesus, uma realidade, um feito por Ele, que não tem como base, como fundamento a verdade. Jesus trabalha debaixo da luz. Jesus trabalha dentro de um contexto de transparência, de claridade. É interessante que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Perceba que quando você vem para Jesus, quando você entregou a sua vida para Ele, você não foi enganado. Você que está aqui me ouvindo, não foi enganado. Porque a Bíblia traz uma palavra direcionada ao nosso coração de forma específica e transparente, dizendo: no mundo tereis aflições. As aflições fazem parte da vida na terra. As aflições fazem parte da vida cristã. Essa é uma realidade que eu vou atravessar e você vai atravessar. Agora entenda comigo, esse texto que se encontra em 2 Coríntios, abra sua Bíblia, no capítulo 7, no versículo 5. Olha a profundidade desse texto. Diz assim as Escrituras: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Diga comigo, atribulados. Lutas por fora e temores por dentro. Perceba que há muita gente dentro da igreja, dentro da eclésia do Senhor, andando debaixo de um equívoco, andando debaixo de um entendimento equivocado acerca da vida cristã. Perceba que a vida cristã, ela é formatada debaixo do contexto de tribulação. E Jesus, dentro da personalidade de transparência que Ele sempre trouxe à vida da igreja, Ele sempre deixou claro para mim, Ele sempre deixou claro para você, que a tribulação, que as lutas, que as perseguições, que essas realidades adversas fazem parte da vida cristã. Diga comigo, eu estou entendendo essa palavra. Esse texto que eu acabei de ler, foi escrito pelo apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Paulo está trazendo ao conhecimento da igreja, ao meu conhecimento e ao seu conhecimento, as suas fragilidades. Perceba que, se o fundamento de isenção, a tribulação, a conflito, a realidades adversas, se esse fundamento fosse um fundamento do cristianismo, o primeiro a receber a isenção em relação a conflitos, lutas, guerras e temores, seria o apóstolo Paulo. Quem foi de fato esse apóstolo? Presta atenção aqui no telão. O apóstolo Paulo é um judeu puro sangue. O apóstolo Paulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, o mais ilustre rabino da sua época. Para quem não sabe, ele era neto do mais famoso rabino do mundo antigo. Gamaliel não era qualquer um, e Gamaliel estava preparando o apóstolo Paulo para ele se tornar um futuro ilustre rabino. Paulo era um poliglota. Pastor, o que é poliglota? Alguém que consegue dominar no mínimo 4 línguas de forma fluente. Paulo era um jovem especial. Paulo era um prodígio. Paulo não era qualquer um.
Paulo, o apóstolo que nós conhecemos, tinha sobre si uma alta capacidade, um alto domínio sobre todas as coisas, sobre todos os assuntos. Gálatas capítulo 1, versículo 14 diz que desde muito novo, Paulo já sobressaía em relação aos jovens da sua idade. Eu fico imaginando, se eu tivesse tido a oportunidade de sentar numa cadeira para estudar com o apóstolo Paulo, Paulo seria aquele cara chato, aquele cara que se desenvolvia em todas as matérias com imensa facilidade. Com imensa facilidade ele se destacava porque ele tinha algo especial dentro de si. Diz a Bíblia que Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Para quem acha que Paulo era formado apenas de conhecimento humano, esta verdade nos demonstra que Paulo era alguém extremamente espiritual. Irmãos, observe de maneira minuciosa sobre os escritos do apóstolo Paulo, e todos nós chegaremos a uma compreensão simples. Paulo era um homem profundo na presença de Deus. O que Paulo escreveu na palavra tem um teor de profundidade tão complexo de se entender, que eu não conheço outro homem com essa capacidade espiritual. E diz a Bíblia que Paulo escreveu todas essas 13 cartas. Quando eu olho para a carta de Romanos, eu fico impressionado com tamanha profundidade. Primeira e 2 Coríntios, uma carta direcionada àquele povo de forma tão profunda. Todas as cartas de Paulo nos chamam a atenção acerca do teor e da profundidade espiritual, acerca de como ele foi movido pelo Espírito para exortar, para ajudar e para contribuir sobre o crescimento das distintas igrejas que ele plantou em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Agora perceba comigo, Paulo, ele foi considerado o maior de todos os apóstolos, o maior de todos os missionários, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Esse fora o apóstolo Paulo. Esse homem, de acordo com 2 Coríntios 12, 2, foi arrebatado ao terceiro céu e conheceu o paraíso e ouviu palavras que não poderia nos dizer por tamanha profundidade. Perceba a simplicidade desse homem, que alcançou profundidade em Deus. Esse homem chamado Paulo não era qualquer um, era um homem que recebeu o DNA de Cristo estabelecido sobre o seu corpo e sobre o seu espírito. E esse homem chamado Paulo, nesse momento, ele está trazendo ao conhecimento do corpo de Cristo as suas fragilidades, as suas incertezas. Agora observe bem, se nós tivéssemos isenção, quando aceitamos a Cristo como Salvador, acerca de conflitos e realidades adversas, acerca de lutas e guerras interiores, o primeiro a ser isento seria o apóstolo Paulo. E diz a história cristã que Paulo morreu pobre, velho, cheio de cicatrizes, abandonado e certamente degolado. Tribulações, lutas por fora, incertezas por dentro. Um homem notável, um homem construído, estabelecido em Deus. De repente esse homem traz à existência da igreja as suas fragilidades, mesmo Paulo sendo quem foi em Deus. No texto que lemos, o mesmo relata que estava atravessando lutas por fora e temores por dentro. Preste atenção, conflitos fazem parte da vida cristã. O grande problema é que muitos de nós andamos frustrados, porque nós viemos para o Evangelho sem ter a compreensão que deveríamos ter tido. Alguns cometeram um grande equívoco de entendimento, porque entenderam que ao vir para Cristo, seriam isentos de todas as aflições e de todas as realidades adversas que fazem parte da nossa natureza na terra. Mas a verdade de Deus, ela liberta o coração do homem, e o Senhor jamais enganará o seu povo. E a Bíblia diz que aflições fazem parte da vida cristã. Diga comigo, eu entendo essa palavra. O que significa a expressão conflito?
Conflitos são lutas ou temores que enfrentamos dentro e fora de nós, que ocorrem no dia a dia de todo ser humano. Estes se apresentam de diversas formas e em vários níveis de intensidade. É inevitável ao homem vivenciar tais embates pelo fato de ter se envolvido com o pecado, mesmo sendo criado à imagem e à semelhança de Deus. Irmãos, nós precisamos entender, nós pecamos, nós falhamos, nós caímos, Ele nos levantou, mas existem consequências em relação aos pecados que cometemos. E uma das consequências são os conflitos que atravessamos durante toda a vida que passamos pela terra. Eu nunca vi tanto crente frustrado, desanimado, cheio de temores por dentro, achando que foi abandonado por Deus, porque não compreenderam o que deveriam compreender à luz da Escritura. Deixa eu dizer para você, não é uma questão entre você e Deus. A realidade não é particular com você. Deus não olhou para você e disse assim: esse precisa ser mais exortado, eu vou derramar uma medida de intensidade, de dor, de sofrimento acima da média. Não! Faz parte da vida na terra, e nós precisamos aprender, ter a sabedoria de Deus para enfrentar os conflitos e sermos vitoriosos na presença dEle. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A intensidade dos conflitos, preste atenção. Na maioria das vezes, os conflitos que nos cercam são introduzidos em nossas vidas através dos variados problemas. Quero registrar aqui 3 tipos de problema, ou problemas no plural, que possuem intensidade diferentes. O primeiro tipo de problema são os problemas evitáveis. Diga comigo, problemas evitáveis. São os problemas que eu e você poderíamos ter evitado, apenas com uma única palavra, o não. Dá uma olhada agora para o seu interior, para a sua realidade de vida. Observa você. Para pensar, nós somos seres inteligentes. Nós temos o Espírito de Deus que nos traz capacidade celestial. A mente de Deus está sobre nós. Vamos pensar, a maioria dos problemas que a maioria de nós temos, nós que estamos nesse auditório, são frutos de não termos tido a coragem de dizer uma única palavra, não. Você e eu poderíamos ter evitado grande parte dos nossos problemas se tivéssemos tido a coragem de dizer uma única palavra, não. Vou dar um exemplo para você. Você tem um amigo muito chegado. Esse amigo está com o nome sujo. E de repente, esse amigo chegado, ele vem até você e diz: meu amigo, eu estou precisando de uma gentileza sua. Eu preciso adquirir um bem durável. Eu precisava muito que você me emprestasse o seu nome. Você se encontra agora dentro de um contexto que você precisa responder sim ou não. A grande maioria de nós falamos sim, eu empresto o meu nome. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouquinho, você está com uma dívida no seu nome e vai perder o amigo mais chegado do que irmão. O grande problema nosso é que depois, quando isso acontece, e essa realidade se torna de fato uma realidade, nós nos revoltamos com Deus e falamos: Deus, por que que o Senhor permitiu que eu fosse traído pelo meu amigo? E na verdade, a decisão era sua. Você precisava apenas falar: não posso. Observe o cenário que você se encontra. Quantos problemas você poderia ter evitado se você tivesse tido a coragem de dizer a palavra não? Coloca a mão no ombro de quem está do seu lado. Olha como o profeta, como Jeremias 1,5 diz, fala assim: a partir de hoje, aprenda a dizer a palavra não.
O segundo tipo de problema são os problemas solucionáveis. Diga comigo, problemas solucionáveis. São os problemas que você não pode evitar, mas pode resolver com sabedoria. Olha só para mim. Imagine você aqui o cenário. Os solucionáveis você não pode evitar, mas você pode resolver com sabedoria. Você está no sinaleiro parado, num dia qualquer. Você está ouvindo um som astronomicamente abençoado do céu. De repente, alguém bate na traseira do teu carro. Você poderia ter evitado esse problema? Diga comigo, não. Você não poderia ter evitado. Você estava dentro da sua razão, dentro do seu direito, parado no sinaleiro. De repente alguém veio, não prestou atenção e bateu no teu carro. Sabe o que a maioria faz? A gente ouve e assiste isso o tempo todo. Sai irado dentro do carro, agride o parceiro, o cara que não conhece. E aquele conflito, que era para ser um pequeno conflito, se torna um conflito quase sem solução. Nós deveríamos ter permitido ao Espírito que regasse o nosso coração de sabedoria e permitisse que eu e você saíssemos do carro de dentro de uma realidade tranquila, com apenas um propósito: eu vou solucionar esta realidade. Há um tempo atrás isso aconteceu comigo. Eu peguei um carro emprestado pela primeira vez. Tinha 5 dias de uso o carro. Um carro bonito. E faz um bom tempo isso. E eu me lembro que eu estava tão empolgado dentro daquele carro, porque eu não podia ter aquele carro. Mas a pessoa tinha me emprestado para me fazer algo que era importante. E quando eu parei na faixa de pedestre, de repente, eu consegui ver que o carro vinha numa velocidade que era impossível de parar. Só que na minha frente tinha pessoas passando e eu buzinei e as pessoas não viram. Quando a pessoa viu, ela saiu correndo e eu simplesmente soltei e deixei e ele arrebentou o carro emprestado. Naquela hora, eu tinha que fazer uma escolha. Descer irado, porque eu já estava complicado, ou descer cheio de sabedoria de Deus, ter uma conversa apurada, a tal ponto que aquela pessoa se sentisse sensibilizada e arcasse com prejuízo. Sabe o que aconteceu? A pessoa se sentiu sensibilizada com a minha realidade, com a destreza que eu tive por parte do Espírito. Ela ficou constrangida, ela pagou todo o prejuízo, e eu tive apenas uma experiência para poder contar para os irmãos nessa manhã. Tenhamos sabedoria da parte de Deus para solucionar aquilo que pode ser solucionado. Diga glória a Deus. O terceiro tipo de problema são os problemas insolucionáveis. Pastor, quais são esses tipos de problemas? São problemas que você não poderia ter evitado e não possui a capacidade para poder resolver. É o caso de uma doença agressiva como o câncer. Você não pode fazer nada, foi uma realidade que independe de você, é uma realidade que não tem nada a ver com você, você não poderia ter evitado, e você também não possui a capacidade para poder fazer algo. Nesse momento, irmãos, o que nos resta é a fé no Filho de Deus. O que nós precisamos entender é que aquilo que nós não podemos solucionar, Ele pode solucionar. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem preparado para nós. Creiamos que Deus pode mudar qualquer cativeiro, qualquer realidade, qualquer circunstância, porque esta é uma verdade estabelecida na palavra de Deus. E nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar. Diga comigo, glória a Deus. Vamos entender o texto. Preste atenção. 2 Coríntios 7:5 diz assim, parte B: lutas por fora e temores por dentro. Preste atenção. A tribulação significa o sofrimento resultante de pressões causada pelas circunstâncias, e elas se manifestam através das lutas que enfrentamos aqui fora. Deixa eu dizer algo para você. A tribulação
ela vem envelopada com a palavra luta. A tribulação é uma realidade que vai nos acometer. Se você nunca passou por uma tribulação, uma verdade absoluta dita pela palavra é que eu vou passar e que você vai passar. Tenhamos maturidade para entender que a tribulação faz parte da vida cristã. Nós precisamos compreender isso com maturidade, porque se não tivermos maturidade, seremos crentes fragilizados na casa de Deus e decepcionados com Deus. Preste atenção, precisamos entender que os homens mais extraordinários, com maior nível de intimidade, que se encontram na palavra do Senhor, aqueles que tiveram contato face a face com Deus, aqueles que tiveram um relacionamento profundo com Deus, descrito na Bíblia, como Abraão, como Moisés, como Paulo, esses homens passaram por profundas tribulações, e nós precisamos entender que na vida cristã, o processo que Deus tem para nós, passa por intermédio da tribulação e das lutas. Teve uma era na igreja que nós achávamos que quem estava atravessando tribulação é porque estava em pecado. Nós tínhamos uma mentalidade de menino, e a Bíblia diz que quando eu sou menino eu penso como menino. De repente a igreja amadurece e ela entende o que Paulo entendeu. Paulo, à luz da Bíblia, entendeu que a tribulação é a glória do homem de Deus. Se você nessa manhã está atravessando tribulação, entenda, esse processo é Deus se movendo na sua vida, e esse processo é a glória que Deus tem colocado sobre você. Diga glória a Deus. Sabe o que é libertador? Sabe o que é libertador, queridos? É entendermos o propósito da tribulação. O problema é que quando nós estamos passando por uma tribulação, sabe quais são as maiores perguntas que fazemos para Deus? Por quê? Para quê? Deus, por que eu estou passando por essa tribulação? Deus, por que eu estou passando por essa tribulação? Deus, por que Deus? Essa é a nossa pergunta mais evidente. Deus, por que eu estou passando por esse conflito? Deus, por que o Senhor está permitindo? A pergunta adequada, cheia de sabedoria de Deus, não é essa. A pergunta que precisamos fazer: Deus, você é o meu Pai, me diga com clareza qual é o propósito, qual é o propósito, qual é o propósito, qual é o propósito desta tribulação. De acordo com Paulo aos Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, diz: nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação possui paciência, ela produz paciência na minha vida. Deixa eu falar um negócio para você. Eu sou testemunha, eu aprendi na prática, eu tenho essa experiência para contar. Se você é um filhinho impaciente na presença do Pai, deixa eu falar algo para você: o mecanismo que Deus vai usar para te fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus paciente, é a tribulação. Se você é alguém impaciente, se você não tem paciência para esperar, se você quer tomar o controle de tudo na sua vida, ei, preste atenção. Deus amolda aqueles que Ele ama. Deus ama você, mas Deus quer você de acordo com o plano da criação. Deus não quer você da forma que você quer estar. Ei, não nos amoldeis ao mundo. Ele quer você amoldado à imagem e à semelhança dEle. Por isso Ele vai usar a palavra dEle para que você entenda que, se for necessário lançar tribulação, circunstâncias, adversidade, para que você se amolde ao caráter de Cristo, isso vai acontecer. Entenda uma verdade espiritual. A Bíblia diz que as lutas, que as tribulações produzem paciência em nós. Se tem um negócio que é difícil de lidarmos, é com um sentimento chamado impotência. Sabe quando Deus decide articular no céu
e movimentar algumas peças para te fazer impotente, só para fazer você começar a observar que é Ele que está no governo de todas as coisas. Nesses dias eu entendo que Deus está movimentando a igreja. O espírito profético que está entre nós não é mais o espírito profético que diz, eis que te digo. Não, queridos, nós crescemos. Não, nós crescemos, nós avançamos. O espírito profético é o espírito que faz leitura dos tempos. Houve uma mudança de tempo em relação à igreja. A igreja mudou de ciclo. E o que nós precisamos entender nesses dias é que Deus quer filhos maduros na presença dEle. Gálatas capítulo 4, se o herdeiro for menor, nada se difere de escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mentalidade de governo. Não adianta ser filho, não adianta ser aquele que vai herdar a herança, se não tiver maturidade. A Bíblia chama a gente de escravo, ou seja, meninos espirituais. O que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa manhã, permita aprender nas lutas que você está enfrentando. Para de reclamar. Para de falar que Deus te abandonou. Você já viu um pai sério abandonar um filho? Deus tem caráter. Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Ele é um Deus tremendo. Ele pode reverter a sua história hoje, nessa manhã. Ele pode mudar o teu quadro, o teu ciclo, a tua sorte. Mas nós precisamos entender que Ele está preocupado com o propósito, com o propósito, com o propósito. Deus é um Pai maduro, que está nos ensinando que nós devemos, para nos apossarmos da nossa herança, nos tornarmos filhos maduros. Então a tribulação, as lutas, as guerras, os temores produzem em nós a paciência. E a paciência, ela produz em nós experiência. Deixa eu falar um negócio para você que é tremendo. Sabe por que eu tenho experiência? Sabe por que você tem experiência? Por causa das lutas, das adversidades que você atravessou. Sabe por que você tem algo a ensinar para essa geração? Porque você atravessou tantas guerras, tantos temores, tantas realidades sobrenaturais, que você aprendeu algo. A tua experiência, ela tem um propósito. Quando você atravessa desertos, circunstâncias adversas, quando você atravessa situações difíceis, o propósito é enxertar em você experiência. Sabe por que um pai diz para o filho, filho, não vai por aqui? Porque ele tem experiência. Sabe por que um pai olha para o filho e diz, não faz isso? Não é porque não o agrada, é porque ele tem experiência, ele já passou por lá, ele sabe que não é boa escolha, ele não quer que o seu filho cometa os mesmos erros que ele cometeu. Experiência, aprenda, a experiência faz parte do processo de crescimento de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. É interessante que às vezes meu filho de 7 anos, ele pergunta assim para mim, pai, como que o senhor sabe disso? Ele não faz noção, porque a mente dele é uma mente de criança. E ele não entende sobre esse critério construtivo de Deus, para forjar em nós o caráter de Cristo. E quando eu digo para ele, filho, não faz, ele fala, papai, mas você também não sabe essas coisas, porque ele não imagina que nós já atravessamos, já andamos por esse caminho. E é justamente isso que Cristo quer. Cristo quer permitir que você seja alguém que possa ensinar esta geração, porque já passou por lá. Se você nunca passou por lá, você não tem o que ensinar. Se você não tem o que ensinar, você não cumpre o seu propósito. Por isso aprenda, em nome de Jesus, deixa o ferreiro te forjar. Tem muita gente sendo colocada na bigorna de Deus e não está entendendo. Ei, o que Deus está fazendo em você é um propósito.
A nossa experiência, ela produz em nós esperança. Esperança, queridos. Nós precisamos ter esperança. Nós precisamos ter esperança que as coisas vão melhorar. Normalmente, sabe o que acontece com alguém que está atravessando conflitos, lutas, adversidades? Essa pessoa está passando pelo vale. A primeira coisa que o diabo faz é roubar a sua esperança. Esperança é a capacidade de você se ver fora daquela situação em Deus. Sabe quando você está numa situação que você olha para você e você fala, acabou! A esperança é os olhos sobrenatural que Deus traz sobre você para que você consiga se ver fora daquela realidade difícil daqui a um tempo. Se o diabo te roubar a sua esperança, de fato acabou. Não permita que ele arranque de você a sua esperança. Jeremias 17:7 diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O texto não diz, e cuja esperança está, mas o texto diz que a própria esperança é Ele. Que nessa manhã nós possamos olhar para Cristo e falar, Cristo, meu Senhor, meu Pai, meu amigo, meu conselheiro, gera em mim esperança de dias melhores. É isso que nós precisamos pedir, para que Ele forje em nós e gere em nós esperança de dias melhores. Diga comigo, glória a Deus. Irmãos, imagine só, nós estamos falando do apóstolo Paulo, um homem notável, um homem de uma profundidade em Deus que eu não tenho palavras para falar. Esse homem passava lutas por fora e temores por dentro. Temores fala da angústia e da aflição que hospedamos dentro do nosso coração quando atravessamos por lutas externas. Olha só. O grande problema é que quando nós estamos passando guerras aqui fora, os temores nos alcançam aqui dentro. Sabe o que é que nós precisamos fazer? Os temores fazem parte da luta, mas nós precisamos aprender a não permitir que esses temores alcance ou enraize em nosso coração. Os temores podem até me alcançar por um dia. Hoje eu não estou bem. Quem disse que todo dia nós estaríamos bem? Jesus, quando estava aqui, teve dias que Ele não estava bem. Tem dia que você não está bem e tem dia que eu não estou bem. Qual o problema? Nós somos humanos. Ou você acha que todo homem de Deus é espiritual 24 horas? Ou você acha que eu estou disponível para pregar o evangelho do reino 24 horas? Não, tem dias que eu não quero estar aqui. Realidades adversas, lutas por fora, temores por dentro, mas eu tenho aprendido um princípio: esses temores não vão enraizar no meu coração, porque eu tenho dentro de mim um governo chamado Espírito Santo. Glória a Deus. O grande desafio é permitir que a paz prometida por Cristo se hospede dentro de você e de mim, através do Espírito Santo, rejeitando o domínio da angústia e da aflição do nosso coração, de forma que Ele estabeleça a paz, a esperança e o amor. O Espírito mora em você. O Espírito Santo não é a figura ilustrativa, queridos. Ele faz parte da vida cristã. Ele é um Deus que decidiu morar num templo que não foi feito por mãos humanas. Ele mora em você. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito dele, que ele mesmo decidiu morar em vocês?
A Bíblia diz claramente, Ele mora em mim, Ele mora em você. Quando os temores começarem a bater na porta do teu coração, diga: Espírito Santo, venha o teu reino. Sabe o que está escrito na tradução dessa palavra? Venha o teu governo, venha o teu governo, venha o teu governo. Quando você não estiver conseguindo lidar com o seu interior, ao tal ponto de você começar a pensar em coisas complicadas demais para falar, nessa hora diga: Espírito Santo, venha o teu reino, assuma o comando do meu coração. E nessa hora você vai perceber que algo sublime, que algo extraordinário, que algo sobrenatural, que é a paz, a esperança e o amor vai vir sobre você. E você vai sentir uma calmaria tão grande. As coisas aqui fora não vão estar diferentes do que estavam, mas aqui dentro tudo vai estar diferente. Deixa eu dizer algo para você. Por causa do processo de Deus, que é personalizado na vida de cada um. E eu não posso dizer como que vai ser ou está sendo o processo de Deus na sua vida, porque isso depende do propósito que Ele tem a cada um de nós. Mas por causa desse processo, eu não sei quanto tempo você ainda vai permanecer debaixo dessa aflição que você se encontra. Vamos ser inteligentes. Se você não sabe quanto tempo você ainda irá permanecer debaixo dessa realidade que você se encontra, entregue o governo ao Espírito Santo. Porque imagine você ao sair daquela porta ali, ó. Hoje, após esse culto, quando você sair dessa porta, os mesmos problemas que você tinha, você vai continuar tendo. Sabia disso? A fuga nunca trouxe solução de problema. Agora deixa eu dizer algo para você. Se por dentro você sair daqui hoje diferente, você vai receber o equilíbrio e a capacidade de Deus para poder solucionar os problemas que estão te esperando lá fora. E é isso que o Espírito Santo tem para nós nessa manhã. Equilíbrio, sabedoria, discernimento para podermos solucionar tudo aquilo que está em nosso caminho. Diga glória a Deus. Presta atenção, conflitos internos. Existe uma diversidade de conflitos. Olha o que está escrito. Rute capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra de Belém. Olha para mim, eu não vou entrar no teor espiritual dessa palavra, mas eu queria só começar aqui, fazer você pensar. Existia um pai de família, chamado Elimeleque. Esse pai de família morava com a sua esposa e com seus 2 filhos em Belém. De repente, uma grande crise veio sobre Belém. Todas as vezes que uma crise vem sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo que leva o teu nome, entenda uma coisa: a primeira coisa que vai te alcançar são os conflitos. Agora imagine você, esse pai de família, está em Belém com a sua família e de repente não tem pão na sua casa. Só que esse pai de família não mora em qualquer lugar. A Bíblia diz que ele mora em Belém. E Belém significa a casa do pão. Imagina o dilema desse homem. Eu moro em Belém, na casa do pão, mas está faltando pão. O dilema é: eu fico em Belém, ou eu saio de maneira itinerante rumo a Moabe. O que acontece comigo e com você, a todo momento, são episódios como esse. Nós temos que tomar pequenas decisões, mas que podem trazer severas consequências sobre a nossa vida e sobre a nossa família. E sabe o que fazemos? Quando realidades pequenas vêm sobre nós, ao invés de sentarmos, conversarmos, orarmos, buscar o discernimento do Espírito, nós começamos então
a colocar a culpa no outro. Está faltando pão aqui em casa. Porque no tempo que você podia economizar, você gastava tudo que tinha e não guardava nada. De repente o marido vem e fala para a mulher, está faltando pão aqui em casa, porque você sempre foi gastadeira, você nunca economizou. De repente a mãe e o pai começam a colocar a culpa nos filhos, dizendo, está faltando pão aqui em casa, porque vocês dão muita despesa. De repente a família toda está colocando a culpa no governo, está faltando pão aqui em casa, porque a culpa é do governo. Não! Esse não é o propósito é fazermos um ajuntamento familiar e buscarmos a face de Deus, buscando inspiração do Espírito para decidirmos qual caminho devemos escolher. Sabe o que a Bíblia diz? No Salmo 25, versículo 12, o homem que teme ao Senhor, ele instruirá o caminho que deve escolher. O problema dos nossos conflitos é porque nós não envolvemos Deus. Nossas decisões precisam estarem regadas da presença de Deus. Sabe as pequenas decisões que você tem que tomar, Deus se interessa por ela. Vai trocar de carro? Deus se interessa por essa decisão. Vai trocar de casa? Deus se interessa por essa decisão. Vai mudar os filhos de escola? Deus se interessa por essa decisão. Deus se interessa pelas minúcias da sua vida. Ele quer se envolver o tempo todo com as suas coisas e com a sua vida. Agora, convidamos o Espírito dele e a pessoa dele para fazer parte do nosso matrimônio, mas deixamos ele na porta da igreja, tomamos conta da nossa vida como se fosse nossa e culpamos a Deus com o resultado. Se nós não envolvermos ele nos pequenos conflitos da nossa casa, da nossa família, com toda certeza, há uma tragédia nos esperando no amanhã. Diga comigo, glória a Deus. Presta atenção. Conflitos entre nossa carne e o nosso espírito. Somos tentados o tempo todo de diversas maneiras a transgredir a vontade do Senhor. Culpamos Adão e Eva, mas não percebemos. Olha só, eu nunca vi um negócio desse. Você, de repente, senta numa roda entre pessoas que são de Deus, que têm o Espírito Santo, e de repente a gente começa a ser informado que o irmão falhou, que o irmão caiu em determinada área. De repente alguém fala, o mais espiritual, a culpa é de Adão, a culpa é de Eva. Se eles não tivessem feito esse estrago que fizeram no jardim, nós não passaríamos por isso. Ei, deixa eu falar um negócio para vocês. Há uma luta dentro de nós travada 24 horas entre a nossa alma e o nosso espírito. Sim, mas o que nós precisamos acordar e entender é que todas as vezes que eu negligencio a palavra de Deus e não cumpro as ordenanças do céu, eu estou fazendo como Adão, eu estou indo no meio da árvore que está no jardim, estou pegando o fruto que ele disse para não pegar e estou morrendo espiritualmente. Todas as vezes que nós cometemos negligência diante de Deus, nós fazemos a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Isso não nos faz melhores do que eles. O tempo todo nós negligenciamos a palavra de Deus. Na hora de fazermos negócio, fazemos vista grossa. Sabe por quê? Deus não se importa, é só um negócio. Se importa sim. Deus se importa com as minúcias da tua vida. Qual é o pai aqui presente que não se importa com as minúcias dos filhos? Quanto mais o nosso pai espiritual, ele se importa com tudo que leva o teu nome. Ele se importa com o teu comportamento, com os teus procedimentos. Ele se importa com tudo que você pensa. Você sabia que os seus pensamentos são importantes para Deus? Aquilo que você pensa durante o dia todo, Ele se importa com o que você pensa. Deus é assim. Deus é dessa forma, e nós precisamos entender que todas as vezes que fazemos como Eva, como Adão, estamos negligenciando a palavra da verdade e a vontade de Deus. Presta atenção, Romanos capítulo 7, versículo 19 diz assim, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça diz, o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse sim
eu faço. Irmãos, entre nós, normalmente o ser humano civilizado, eu não estou falando o ser humano sensível ao Espírito Santo, o civilizado, ele sai de casa querendo fazer o bem, sim ou não? Só que essa guerra que nós atravessamos interiormente, muitas vezes faz com que aquilo que eu penso em fazer de bem, eu faço o contrário. E nós precisamos entender que a única forma de fazer o bem é deixando Ele governar completamente as nossas vidas. Enquanto o Espírito dEle não estiver no governo completo das nossas vidas, eu vou continuar fazendo aquilo que eu não queria fazer. Perceba que este texto demonstra que a guerra que travamos diariamente em nossa carne, em nosso espírito, para definir quem terá o maior poder de decisão sobre as nossas ações. A pergunta é: quem tem tido o maior poder de decisão sobre as suas ações? As suas vontades ou as vontades de Deus? Que nós possamos refletir nessa manhã acerca dessa verdade. Conflitos espirituais. Esta fonte de conflito resulta dos pecados que nós cometemos e muitas vezes não confessamos. Ei, olha para mim. O que nós precisamos entender é que toda vez que eu cometo um pecado e guardo para mim, achando que Deus não viu, eu construo dentro de mim um complexo de culpa que tem o propósito de me atormentar. É por isso que nós temos tanta gente atormentada dentro da igreja hoje. Pasme você. Porque muitas vezes nós cometemos erros em secreto. E não entendemos que o nosso Pai que nos vê em secreto é o Pai que nos abençoará. Esse Pai precisa que eu e você tenhamos intimidade com Ele a tal ponto que eu confesse para Ele as minhas mazelas sem medo. Nós precisamos confessar aquilo que temos feito diariamente, constantemente, quando ninguém está vendo, para que um grande complexo não seja construído dentro de nós e essa culpa alavassadora não venha nos destruir. Diga comigo, glória a Deus. Para finalizar, lembre-se de uma coisa: em hipótese nenhuma, Deus irá abandonar os seus filhos. Mesmo que você pense que Ele está omisso à sua situação, mesmo que você pense que Ele não está vendo o que você está atravessando, mesmo que você pense que ninguém está vendo, Ele está vendo o que você está atravessando. Ele conhece a sua estrutura, Salmo 103, e Ele sabe que você e eu somos pó. E Ele não está aqui nessa manhã para te acusar, para colocar o dedo na tua cara, pelo contrário. Ele veio até aqui para se mover no teu coração, com o propósito de te levantar, te fortalecer e te ajudar a vencer os conflitos que muitas vezes têm feito você cair. Fica de pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu espero profundamente que nessa manhã o Senhor possa ter nos ajudado através da Tua palavra, trazendo para nós, ó Pai, uma direção de como vencermos os conflitos, de como vencermos as realidades que nos cercam. E eu peço a Tua ajuda, Espírito Santo. Se eu não tiver sido claro o suficiente nessa manhã, eu peço que o Senhor possa, como bálsamo, entrar em cada coração aqui, trazendo o discernimento, trazendo a revelação, trazendo a compreensão, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.